Olá, bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos juntos aqui na Primeira Igreja Batista do IPS para estudarmos a Palavra de Deus juntos. Estou feliz que você está aí do outro lado da telinha, podendo estudar a Palavra de Deus junto comigo. Seja bem-vindo, você e a sua família. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos concede essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra juntos. Vem e fala aos nossos corações, nos ensina a Tua vontade, faz da minha vida canal, ó Deus, de bênção para o meu irmão, para minha irmã, para aquele que está assistindo, ó Deus, que está desejando também aprender da parte do Senhor. Muito obrigado por essas lições escritas, muito obrigado pela Tua Palavra escrita aos nossos corações também, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, nossa alegria está na Tua presença. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa boa. Amados, vamos continuar os nossos estudos hoje na lição 10 da revista Palavra de Vida. Nesse trimestre o tema fé, fidelidade e força, não é? Lições que, como nós temos dito, foram escritas pelo pastor Fábio Martins e tem sido de grande aprendizado. Se você não tem a revista da EBD, eu ainda tenho uma revista comigo, tá ok? Você pode solicitar aí pelo chat ou então diretamente aqui na igreja. Ainda tem uma revista aqui nas minhas mãos. E em breve nós vamos começar a estudar sobre o livro de Ruth, que vai ser o finalzinho desse trimestre. As duas últimas lições 12 e 13, serão sobre o livro de Ruth. Nós vamos hoje ainda estudar sobre o livro de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16, quando nós vamos conversar sobre a vida de um homem muito conhecido nas histórias contadas para as crianças, nas histórias também que nós adultos sabemos, a história de Sansão, juiz do povo de Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, então, no livro de Juízes, no capítulo 13. Vamos lá? Vamos fazer a leitura. O tema da nossa lição hoje é fidelidade e quebrantamento. Fidelidade e quebrantamento. Temos conversado que Deus é sempre fiel. Nós é que precisamos observar sempre a nossa fidelidade para com o Senhor. E o quebrantamento é da parte do homem para Deus, da nossa parte para o Senhor. Não é? Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, jamais desprezou, jamais desprezará. Vamos ler então? Vamos ler juntos? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. A sua mulher era estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos de Deus. Até aqui. Bom, vemos nesse primeiro versículo, de forma muito clara, na palavra do Senhor, que o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Parecia mal aos olhos do Senhor. Como temos visto, comportamentos, né, do povo de Israel, que para eles estava tudo bem, mas aos olhos do Senhor parecia mal. Porque Deus, ele olha o nosso comportamento, as nossas ações, aquilo que é fruto do que nós pensamos, do que nós desejamos, do que nós fazemos. E como nós somos filhos de Deus, e quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a entender a vontade do Senhor para a nossa vida.
né? E aqui o povo de Israel, um povo criado por Deus para ele mesmo, a quem ele tinha dado leis, a quem ele tinha dado ordenanças, mandamentos, para comportamentos, né? Comportamentos diante de Deus, que deveria ser para eles um único Deus e Senhor, e também o comportamento com o próximo, uns com os outros, e também o comportamento deles com as outras nações, que era de que não deveriam ficar parecido com as outras nações, nem na questão espiritual, da busca de outros deuses, nem nos relacionamentos também, ferindo a lei que havia sido dada ao povo através de Moisés. Eles conheciam isso, sabiam. Então, toda vez que eles ficavam se associando a outras nações, a idolatria ou comportamentos diversos, na palavra de Deus nos mostra que eles estavam fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. E Deus aqui os entregou na mão dos filisteus. 40 anos. 40 anos é muito tempo. É muito tempo. E aí a gente percebe que o pecado, né, a desobediência a Deus, às suas leis, às suas ordenanças, por mais que a nós pareça assim, liberdade, vou fazer o que eu quero, né? Não vou ficar preso ao mandamento de Deus, à lei de Deus, aos ensinos de Deus para mim. Assim eles pensavam também, então eles se misturavam aos outros povos. E nessa mistura agora eles se tornaram escravos dos filisteus, uma nação forte, não é? Mas o Senhor, cheio de misericórdia, antes que eles viessem a buscar o Senhor, Deus já começou a separar um homem, um líder, que seria o juiz da nação naquela época. E esse homem veio através do homem de Zorá. O nome do pai era Manoá, a sua mulher era estéril, e aqui vai nascer um menino que deveria ser separado como nazireu de Deus. O que é um nazireu? Nazireu é alguém que Deus pediu para ser separado para ele. Se esse que vai nascer, ou essa pessoa vai ser um nazireu de Deus, primeira coisa, ele vai ter a vida em santidade, vai ser santo para o Senhor, separado para o Senhor. A conduta dele, os pensamentos, a prática, vai ser sempre prudentemente conduzido de forma santa para o Senhor. Santidade, pureza. Essa pessoa, e no caso aqui já desde o ventre, o anjo disse para sua mãe, olha, ele não poderá ter no seu sangue, no seu ser, bebida forte, nem vinho nem bebida forte. Isso já a mãe já não poderia tomar nem vinho nem bebida forte, né? E quando ele nascesse, aqui não poderia jamais ter a navalha passada na sua cabeça, seu cabelo rapado, né? E aí a gente vai ver agora que essa mulher, ela vai falar com seu marido, agora no verso 6 em diante. Vamos ler? Então a mulher entrou e falou a seu marido dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde ela era, nem ele me disse o seu nome. Porém, ele me disse, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá, o pai, orou instantemente ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então, como o anjo falou com a mulher, a quem a Bíblia não cita o nome, agora o pai, Manoá, quando ouviu ela falar, falou, eu preciso ver esse anjo de novo, eu preciso ver esse homem de Deus de novo, porque como que eu vou criar esse menino? Para nós percebermos aqui a preocupação de Manoá, a preocupação com a criação desse menino por causa do contexto da época. Como ter uma criança agora separada para o Senhor, se já estava tudo dentro dos costumes dos filisteus, tudo era permitido. Como criar uma criança agora diferente? Já não sabiam mais fazer isso, né? E quanto mais uma criança tão diferente assim, separada para o Senhor. E aí a palavra de Deus vai nos dizer no verso 9,
que Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou seu marido e disse: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E ele disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual vai ser o modo de viver desse menino? E aí, olha que a ultrassonografia, né? Divina, tá vendo? Já sabiam que era um menino, porque o anjo de Deus havia falado. Deus jamais mente, né? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, né? Não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa alguma comerá, coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Coisa imunda aqui se refere aos alimentos que na lei de Moisés eram ditos para não serem consumidos pelo povo de Deus. Então disse Manoá ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenha, te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Sinal de que Manoá estava acostumado a fazer holocausto, mas não ao Senhor mais. A idolatria havia entrado na vida deles, né? E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito, uma oferta de manjares, e ofereceu sobre a penha ao Senhor, e agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então, esse menino que nasceu, a quem a sua mãe deu o nome de Sansão, seria esse nazireu. Um menino, um homem separado para o Senhor. Separado. E o objetivo do nascimento deste menino é para que o povo de Israel ficasse livre dos filisteus. Como que eu tenho certeza disso? Por causa do versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Né? E aqui a gente vê no verso 5, no final, a parte B: porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então o menino com o nascimento com um propósito do Senhor. Deus tinha um propósito específico na vida de Sansão. Não é? Confirma isso no verso 25. O Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então o Espírito do Senhor já estava com esse menino, e o próprio Senhor já o conduzia para onde queria. O Espírito do Senhor estava conduzindo aí para onde queria. O objetivo era que a vida de Sansão fosse para começar a livrar Israel
dos filisteus. Então agora nós vamos ver no capítulo 14 o casamento de Sansão. Sansão desceu a Tima e, vendo em Tima a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tima das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Bom, aqui esse menino, pela lei de Moisés, poderia casar com uma mulher que não fosse do povo de Israel? Alguém do povo de Israel poderia casar com alguém que fosse de outra nação? Não. Então seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Um menino que deveria ter sido ensinado a fazer a vontade do Senhor, porque havia nascido para ser separado para o Senhor. Estava crescendo assim, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas olha a dificuldade que os pais tiveram. Aqui a gente percebe já na idade de namoro, né, noivado e casamento, que Sansão, ele não absorveu esse ensino dos seus pais, de que ele era separado para o Senhor. Ele poderia casar sim, não estava proibido de casar, não houve isso no chamamento do anjo do Senhor para ele. Né? O anjo disse que ela teria um filho, eles teriam um filho, aquele casal, o menino seria nazireu, e o anjo ensinou qual seria o procedimento do menino para ser separado para o Senhor. Poderia casar, mas aqui eles sabiam que ele deveria observar bem a palavra de Deus, a lei de Moisés, o cumprimento da lei de Moisés, porque ele era separado, nazireu de Deus. Não é? E Sansão disse: tomai-me esta, ela me agrada aos olhos. Pronto para fazer a sua própria vontade. Mas o verso 4 fala uma coisa muito interessante, olha só. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, uma impulsão do Espírito sobre Sansão para se aliar de alguma forma aos filisteus, né, para que depois viesse a derrocada. Então esse rapaz, ele se afeiçoou a uma moça filisteia, porque o Senhor estava induzindo a isso, induzindo para esse relacionamento. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tima, verso 5, e chegando às vinhas de Tima, dá uma paradinha aqui e volta aqui no verso 14 do capítulo 13. Dá uma olhadinha aí. Vendo? De tudo quanto procede da vide ou da vinha, não comerá, nem vinho, nem bebida forte, nem coisa alguma imunda. E está ele aqui agora perto da vinha, né? Desceu, pois, Sansão, verso 5, capítulo 14, com seu pai, com sua mãe, a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ou seja, ele desceu com seu pai no meio de uma vinha, né? Ali no meio das vides do vinhedo, né? No meio das uvas, e naquele local ali seu pai não estava tão pertinho dele, vem um filhote de leão. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor vai se apossar dele, vai dar uma força que ele não conhecia, ele não tinha essa força.
O Senhor o capacitou com uma força que ele fendeu o filho de leão, né? De alto a baixo, como se fosse um cabrito. Quer dizer, o cabrito é manso. O cabritinho, né? É menorzinho, né? Perto de um leão. Imagina um cabritinho e um leão. Né? Nem se compara a força de um e de outro. Então, olha a capacidade que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor deu a ele. O Espírito do Senhor. E aí, ele foi até aquela mulher, a filha dos filisteus, e no verso 7, desceu e falou àquela mulher e agradou os olhos de Sansão. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Então tomou-a nas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão-lhe um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Então aqui, uma das coisas que eu falei, mas não falei com os irmãos, é que, sendo nazireu também, ele não poderia tocar em cadáver, nenhum tipo de cadáver. E aqui agora ele já tropeça na vinha, no caminho da vinha, não é? E aqui agora ele volta nessa vinha e acha lá o corpo do leão, um cadáver, e desse cadáver com mel ele toca, né? Achou doçura ali, né? E simplesmente foi pelo próprio impulso, porque Sansão era esse homem assim, que gostava de fazer aquilo que agradava a ele. Então não havia, irmãos, fidelidade da parte de Sansão ao voto que Deus havia cobrado a seus pais de que ele deveria ser. O pai pediu ao Senhor uma instrução na forma da criação. Deveria ser ensinar o Sansão a obedecer sempre à lei do Senhor e a cuidar de não tropeçar jamais contra esse voto. Mas ele sabia. O texto deixa claro que ele sabia, porque diz que ele não contou a seus pais. Não fez a saber a seus pais que tomara o mel do corpo do leão. Então aqui uma falha na fidelidade ao Senhor. Uma falha na fidelidade também para com seus pais. Porque uma das coisas que a lei do Senhor nos ensina é que o filho deve honrar pai e mãe todos os dias da sua vida. E Sansão aqui desonrou seu pai e a sua mãe, porque não obedeceu a instrução que eles haviam recebido da parte do Senhor e passado para ele, né? E agora, aqui como o objetivo de Deus na vida dele é que ele começasse a livrar Israel dos filisteus, então agora ele tem acesso aos filisteus, né? Através desse casamento, dessa festa. Eles dão para ele 30 amigos, né? 30 companheiros para celebrar o casamento, e aqui agora ele vai dar um enigma para esses companheiros. O verso 12 diz: disse, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Bom, o que vai acontecer com isso aqui? Desse enigma, né, ele vai passar para os companheiros, e os companheiros não conseguem descobrir qual é o enigma. Quer ver o resto do texto? Né? O enigma está no verso 14. Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Eles tinham 7 dias, né? E o casamento estava ali tendo a festa. E no 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse:
Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma, a adivinhar, e ainda não o declaraste a mim. E aí começa a chantagem emocional dessa esposa com Sansão. Então ela faz o primeiro teste, né? Chora para ele declarar. Ele vai e não fala a verdade. Dá uma pista falsa. E os inimigos são envergonhados. Aí ela chora de novo. Ele dá outra pista falsa. E aí os inimigos são envergonhados. Até que na terceira vez, né? Então, disseram, chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. E ao 7º dia lhe declarou, porque ela o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Verso 17. Então, os companheiros em cima dela, cobrando, né? Ela chorando e chantageando Sansão. Não deu outra coisa, né? Aqui, no verso 18, disseram, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes do pôr do sol, que coisa há mais doce que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão. E ele lhes disse, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa do seu pai, e a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro que o acompanhava. Então, no meio da festa, acabou-se a festa para Sansão, né? O enigma foi descoberto, porque ele relatou à sua esposa, e depois, irado por ter sido enganado por ela, ele volta para a casa do pai, chateado. Imagina um jovem chateado, zangado, aborrecido, traído na noite de núpcias, né? No 7º dia de casamento. Então ele voltou zangado. Só que a moça estava ali prometida, né? Estava prometida. Então foi dada ao seu companheiro que estava com ele. Que tragédia, né? Mas a gente vê aqui no meio dessa tragédia aqui, num casamento já de começo infeliz, as consequências das escolhas de Sansão e das decisões dele. Porque o Espírito do Senhor estava ali para usar Sansão contra os filisteus. O caminho podia ter sido através da verdade, da fidelidade. Mas não. Sansão estava indo por outros caminhos, né? Uma coisa que nós precisamos entender, amados, é que Deus, ele é sempre fiel. Ele é fiel principalmente à sua própria palavra. Deus não erra porque nós estamos errando. Deus continua cumprindo a sua palavra. A palavra do Senhor é que Sansão começaria a livrar Israel dos filisteus. Isso aqui, os erros de Sansão atrapalharam a vida dele mesmo, não os planos do Senhor. Quando necessário, o Espírito do Senhor vinha e, através da força sobrenatural que o Espírito do Senhor estava dando a ele, ele derrotava os inimigos. Ou seja, a vontade do Senhor estava acontecendo. Fidelidade de Deus estava acontecendo normal. O problema era com o Sansão. O problema é uma questão aqui humana dele, né? No capítulo 15, vai contar-nos a história que ele vai visitar a mulher dele. Ele foi para a casa do pai, né? E a esposa. E agora? Vamos ver no capítulo 15? Aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse, entrarei na cama da minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar. Ou seja, vai continuar o casamento assim, rapaz? Você fugiu e agora você vem e quer continuar o casamento? Como que é isso? O pai não deixou entrar. Porque disse seu pai, por certo, dizia eu, que de todo aborrecias, de sorte que a deu ao teu companheiro. Porém, não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles, inocente sou esta vez com os filisteus quando lhes fizeram algum mal.
E foi Sansão, e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda. Ele dispôs um tição no meio de cada 2 caudas, e chegou fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus. E assim abrasou os molhos com a sega do trigo, e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus: quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro do Tinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então aqui um israelita casado com uma filisteia, né? Os filisteus já haviam dito, já haviam ameaçado de morte a ela e a seu pai no verso 15, não é? Se eles não conseguissem dominar Sansão. Se Sansão mostrasse mais força e autoridade e se sobressaísse aos filisteus. Eles já estavam ameaçados pelos filisteus, não é? E tanto que Sansão aqui, olha, inocente sou eu esta vez para com os filisteus quando lhes fizeram algum mal. E realmente aqui ele vai fazer mal tanto à sua mulher quanto a seu pai e quanto aos filisteus também. Mas conforme vamos observando no texto, isso era da parte do Senhor para destruir os filisteus. Então ele vai usar aqui como estratégia amarrar 2 raposas, né, com as caudas e meter fogo para que no meio das vinhas e das oliveiras, né, eles perdessem os mantimentos, os bens. E aí isso aconteceu. E aí no verso 6, disseram os filisteus: quem fez isso foi Sansão, como nós lemos. E no verso 7, então lhes disse Sansão: assim o havias de fazer? Pois havendo me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com a coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por lei. E aqui então começa agora guerras mesmo entre eles, por causa das atitudes de Sansão. E a gente vai ver isso aqui no restante do capítulo. No verso 10, disseram os homens de Judá: por que subiste contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram: descemos para te amarrar, para te entregar na mão dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe falaram dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram subir da rocha. O propósito de Deus era que Sansão viesse a livrar o povo de Israel dos filisteus. E agora vamos pensar aqui, ele está livrando ou ele está trazendo para perto deles para a guerra, não é? Como será que vai ser o final da história desse homem? Será que, apesar de todos esses acontecimentos, o plano de Deus na vida dele vai, de fato, acontecer? O que você acha? O plano de Deus pode ser frustrado? Porque um homem está fazendo as suas próprias vontades? O que você acha? Vamos prosseguir? E vindo ele à lei, onde estavam os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então o Senhor vinha sobre ele com grande força. Nada continha a força de Sansão. E ele achou uma queixada fresca de um jumento.
E estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Um homem com uma queixada de jumento feriu 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. Por que Sansão, apesar de ter sido agora aqui possuído pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, com essa grande força, por que ele não dava glórias a Deus? Por que ele continuava achando que era dele mesmo? Porque nazireu não significa que a pessoa vai ter força. Significa que vai ser separado para Deus, um propósito para Deus. Por que ele não dava louvor a Deus nas suas vitórias? Verso 17. Aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramatilei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor. Claro, né? Lutou com 1000 homens. E disse, pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Na hora da sede reconhece, não é? Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Mas enquanto a gente estiver na nossa própria força e não reconhecer que a força vem da parte do Senhor, não tem ajuda não. Não tem ajuda não. Deus fez ele sentir uma grande sede, né? E ele teve que se quebrantar diante do Senhor. Um homem tão forte, mas o que não adianta. O que acontece, né? Para se quebrantar diante do Senhor? Nem a sede, né? E aí ele pede ao Senhor, então, agora que mate a sua sede. E o Senhor fendeu a caverna que estava em Lei, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu. Estava morrendo de sede, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, o qual está em Lei até o dia de hoje, e julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Aí sim. Onde que até este momento Sansão tinha julgado Israel? Com o propósito de ser separado para julgar Israel? Ainda não. Enquanto ele estava aí na sua própria força, de nada adiantou. Deus, ele tem seus propósitos, né? E agora Deus está quebrantou esse homem, para que ele entendesse que não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor que se faz a vontade de Deus, né? De nada o homem ter força, de nada adianta o homem ter força. Um homem tão forte, mas é que adiantava, estava tropeçando naquilo que Deus tinha separado para ele, né? E agora, o que vai acontecer? Nos 20 anos ele consegue julgar Israel, né? E agora no capítulo 16, o último que nós vamos ver, ele vai a Gaza, que era como se fosse a capital, né, dos filisteus, e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Mais um tropeço na vida de Sansão. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, e então mataremos. Ele estava, né, ali passando a noite com aquela prostituta, mas os filisteus queriam matar Sansão. E Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebron. Pegou a porta da cidade, né? As cidades eram fechadas com portões. Então ele pegou aquelas portas, aquelas trancas, botou no ombro, né? A tranca, e levou. E depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque,
cujo nome era Dalila. Então ele sai dali e no vale ele se afeiçoou por Dalila. Quer dizer, pensando em se satisfazer, né, amados? Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: como que foi rápida a notícia, né? De que ele estava agora enamorado, afeiçoado por outra filisteia, Dalila. E eles disseram a ela: persuade e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Olha como que o dinheiro corrompe, né? O pecado sexual fora do casamento corrompe. Olha como que é tão fácil ser corrompido pelo pecado, né? Tanto o povo de Deus quanto quem não é de Deus, aí que é mais corrompido ainda pelo pecado, né? E aqui nós vamos ver agora a história de Sansão com Dalila, e que nós já sabemos como que vai terminar, né? Ela faz a mesma coisa, chantageia Sansão para poder saber em que consiste a sua força, e aqui ela agora está junto com ele, não estão casados, né? Nada disso. E ela começa a afligir Sansão, começa a afligir. Ele mente para ela acerca da sua força, né? E ela vai dizendo para ele: você mentiu para mim, você mentiu para mim. E ela vai amarrar ele conforme o que ele vai dizendo: cordas novas, me amarra com 7 tranças. Até que no final, no verso 15, ela vai dizer assim: como dirás, tenho amor por ti, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Que vontade de saber de onde vem a força. De onde vem a força de Sansão, meu irmão, minha irmã? De onde vem a força dele? E sucedeu que importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Verso 16. Sabe, quando eu li esse texto, eu me lembrei de Jesus na cruz. Antes da cruz no Getsemane. Quando diz que, o texto diz que a sua alma se angustiou até a morte. Em oração, falando com o Pai, porque logo depois ele passaria pela traição e pela crucificação. Uma coisa é sentir angústia até a morte, porque vai fazer a vontade de Deus. Outra coisa é sentir angústia até a morte, para não fazer a vontade de Deus. Isso vai acontecer com Sansão. No verso 17, descobriu-lhe Dalila todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia-se de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ela não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Então, a gente vê aqui, por que o Espírito do Senhor saiu dele? Porque aquele voto que ele tinha com o Senhor, ele facilitou para que não fosse mais cumprido.
deu brecha para o inimigo. Nós que temos compromisso com Deus, que somos filhos de Deus, que somos chamados por Deus para uma vida diferente, né? De comunhão com Ele, de amor a Deus acima de qualquer coisa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos, essa lei completa do Senhor para nós. Sansão aqui se esqueceu disso. Aqui ele estava amando mais do que ao Senhor, a ponto de falar com o inimigo qual era a razão dele ser separado por Deus. Dalila era inimiga, não é? Ele podia ter se afeiçoado a ela. Não deixava de ser verdade que ela era inimiga. Ela não era do Senhor para ele. Deus não havia dado aprovação a esse relacionamento. E aqui agora, no verso 23, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Meus irmãos, toda vez que nós não fazemos a vontade de Deus, nós nos tornamos vergonha. E como nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Nós passamos a trazer vergonha para aquilo que Deus nos planejou. E isso aconteceu. Verso 24. Semelhantemente, vendo o povo, uma coisa são os príncipes, né? Agora o povo, todos os filisteus, louvavam o seu Deus porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Não foi Deus que entregou Sansão na mão deles. O inimigo, ele fica rodeando como um leão, procurando mesmo uma brecha para roubar da nossa vida o propósito de Deus para nós. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para o apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa saiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e o sepultaram em Tesorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. 20 anos. O restante de uma história de fracassos, né? Uma pena, né? Poderia ter sido aquele juiz de longos anos de força servindo ao Senhor, mas ele não tinha fidelidade ao Senhor, ele não tinha quebrantamento, ele não reconhecia seus erros, ele não buscava ao Senhor, ele seguia os próprios impulsos do seu coração. E aqui o autor vai destacar aqui no final essas questões da tragédia, né? Da morte de Sansão. Poderia ter vivido muito, poderia ter matado muitos filisteus com a força que o Espírito do Senhor concedia a ele, mas de toda a força, o que ele fez? Né? Matou um filhote de leão, pegou uma queixada de um jumento na mão, né, para segurar para matar 1000 homens. Olha que força, olha que força.
mas matou mais homens na sua morte do que na sua vida. E julgou Israel 20 anos. Vindo de uma assolação dos filisteus de 40 anos. A falta de fidelidade e de quebrantamento, o que faz? Não é? E aqui, o autor aí vai dizer assim, Sansão buscou vingança e retribuiu de acordo com aquilo que tinha recebido. Sobre que parâmetros nós resolvemos os nossos conflitos? E agora, trazendo a luz da palavra de Deus para a nossa própria vida nessa lição de hoje, que tipo de força o Senhor tem dado a mim e a você para fazermos a obra dele? Nós já somos separados por Deus, não é verdade? Quando Jesus vem ao nosso coração, a palavra de Deus diz que ele nos transforma, nos dá um poder de nos tornarmos filhos de Deus, aqueles que creem no nome de Jesus. Então nós já temos esse grande poder, essa grande força, somos filhos de Deus. E o que nós estamos fazendo com essa força que nós temos? O que nós estamos fazendo com a força que o Espírito Santo nos dá para servir ao Senhor e fazer a sua vontade? Naquela época, os inimigos de Sansão eram os filisteus. E hoje, quais são os nossos inimigos? Contra o que estamos lutando em nome do Senhor? O que tem cercado a nossa vida e que são inimigos e que nós não estamos nos associando, continuando separados para o Senhor? Ou o que tem rodeado a nossa vida e são inimigos e nós estamos nos associando? Então, de nada vale a força que temos no Senhor. Eu queria te convidar a pensar nessa lição, na vida de Sansão e na nossa própria vida hoje, como filhos de Deus, como servos do Senhor. O que nós temos feito com as forças que temos obtido da parte do Senhor para servi-lo, para amá-lo, para defender o seu povo, a sua causa? Pense nisso, reflita sobre isso e faça um compromisso com o Senhor. Se for necessário que você se torne mais fiel ao Senhor, faça isto. Se você tem sido infiel, volte à posição de fidelidade. Se você não tem se quebrantado, esse é o dia, essa é a hora. Quebrante-se diante do Senhor, mas venha fazer a vontade do Senhor, usar a força que Deus tem te dado para fazer a vontade dele, a sua obra e vencer os inimigos. E eu desejo nesse momento orar por você, por sua vida, pela sua casa, pela sua família. Vamos orar? Pai, mais uma vez, muito obrigado pela tua palavra. Nós estudamos juntos, Senhor. E eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o meu irmão e a minha irmã que estudaram comigo junto, leram a tua palavra, e ela é a arma poderosa, ela é a espada de dois gumes, que penetra e faz a divisão das nossas juntas e medulas, a nossa alma, nos fazendo discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ó Deus, fala-nos através da tua palavra e traz a vida do meu irmão e minha irmã, ó Deus, a vontade do Senhor para eles. Dá-lhes discernimento, entendimento, sabedoria, conhecimento da tua vontade, para que todos juntos possamos obedecer à vontade do Senhor, aplicar a tua palavra à nossa vida. Isso que eu te peço, ó Deus, pedindo que o Senhor conceda também a esses que estão comigo saúde, paz, alegria, uma vida abençoada na presença do Senhor, junto com a sua família e com toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Vamos estudar a palavra de Deus juntos.